Oi, pessoal, como vocês estão? Deixa eu ajeitar aqui a nossa aula de hoje para já explicar um pouquinho. Pronto, tô usando um novo recurso de gravação de aula, né? Então, tô me adaptando ainda, tá bom, gente? Bom, pessoal, como eu tinha combinado com vocês na semana passada, que foi a nossa aula pelo Meet, né? Depois da gente aprovar o nosso calendário, a aula dessa sexta vai ser pelo AVA, e aí eu combinei de dar continuidade até onde a gente parou, tá? Na verdade, a semana passada a gente fez uma introdução à disciplina. Eu acho que já ao apresentar o plano de ensino, né, a gente já, inclusive, conversou sobre conteúdos importantíssimos aí na disciplina de políticas públicas, né? Uma disciplina que é um grande desafio para a gente, tanto para mim quanto para vocês, né? Pois é muito importante que nessa disciplina o tempo todo a gente faça análises complexas, né? Que a gente esteja conectado e antenado, né? Com as questões políticas e econômicas, né? Que estão acontecendo aí no âmbito mundial, no âmbito, né, do nosso território nacional, né, e nosso território inclusive regional. Então a gente precisa, né, estar atento. Já falei para vocês, né, que sim, é uma disciplina que a gente vai falar muito de política e que a gente precisa superar essa ideia de que falar de política e ser politizado, né, é falar de partido A e de partido B, né? Muitas vezes está para além disso, né, a compreensão aí de uma conjuntura política, econômica e social. Então a gente precisa fazer essa superação, né, dessa personificação da política e entender essa questão, né, das políticas sociais num contexto, né, sócio-histórico aí, tá bom? Então hoje a gente vai finalizar esse slide, né, essa apresentação aí, e a base, né, das nossas duas aulas, né, que a gente teve, essa aula passada e essa aula, ainda está sendo, né, o texto que já está disponível no AVA, tá bom, gente? Nós chegamos na aula passada até esse slide, aí eu quero resgatar ele com vocês para a gente dar sequência, tá? Então, a gente chegou à conclusão, através do autor, né, Faleiros e do Castro, que a gente está lendo, que política social é composta por um conjunto de programas e ações do Estado que se manifestam em oferta de bens e serviços, transferência de renda e regulação, tá? Então, a política social, ela pode ser um programa, ela pode ser uma lei, né? Ela pode ser um serviço, então ela tem essa diversidade aí. Mas ela tem um objetivo muito pontual, que é atender às necessidades e aos direitos sociais, né, das pessoas, os direitos básicos das pessoas. Política social, ela não é benefício, ela é garantia de direitos, tá? A gente precisa também superar essa ideia de benefício, de favor, né? E entender que as políticas sociais, elas são construídas porque elas são direitos, né? Acho que alguém comentou até na aula passada sobre a nossa Constituição, né? Sobre os direitos básicos que estão aí na nossa Constituição, tá? Então a gente hoje, inclusive, vai fazer esse movimento de superar o senso comum, né? De que a política social, ela é algo, né, que é um favor, que é um benefício, né, e começar a entender e compreender a consistência e a importância de existir políticas sociais para se garantir direitos, né? E essas políticas sociais, ela tem um objetivo de tentar reduzir a pobreza e a desigualdade social, né, que está aí presente no nosso cotidiano e na nossa conjuntura, tá bom? Então a gente vai entender um pouquinho hoje das formas que a política social se expressa e podem se expressar, tá? Então vamos lá. Então olha lá.
os autores, eles vão classificar essa política social em dois grandes grupos, que é a proteção e a promoção. Então, sempre que a gente vai falar de política pública, a gente vai pensar, olha, mas é uma política de proteção social ou de promoção social, tá? Por quê? Porque esses grupos, eles classificam as políticas e nos dão norteadores, né, das propostas aí das políticas, tá? Então, o grupo, né, de políticas que está relacionada com a proteção social, está relacionado com a previdência, né, que está relacionado com os direitos dos trabalhadores, aposentadoria e tudo mais, afastamento, atendimento à saúde, né? Proteção social também entra as políticas de saúde, tá? Também entram as políticas de assistência social e as políticas, né, direcionadas aos trabalhadores, tá? Promoção social, né, nessa ideia da promoção, né, nós vamos ter educação, cultura, lazer, as questões relacionadas, né, as políticas relacionadas à qualificação profissional, então os cursos técnicos, né, a qualidade da educação, a lei de cotas e por aí vai, tá? A gente tem como promoção social a agricultura familiar também, né, que é aí que é compreendida como uma política pública. Tem as questões da mobilidade urbana, que envolve, né, acessibilidade das pessoas com deficiência, que envolve a qualidade, as condições, né, do transporte e por aí vai, tá? E também a habitação, que a gente já conversou, tá? Então, tem muitas políticas aí, que muitas estão relacionadas a este grupo de proteção social e muitas, né, de promover socialmente aí, tá bom? Então, olha lá, para a gente entender essas políticas e as suas expressões, a gente, então, precisa compreender que as políticas sociais, né, são um sistema político de mediações políticas e econômicas, então, que envolve, né, pensar em políticas sociais envolve, sim, as questões políticas e, principalmente, as questões econômicas. E essas políticas, né, além de elas estarem divididas em dois grupos, elas vão estar organizadas a partir de 4 complexos, tá? Que são os complexos que a gente vai aprender hoje, que é o complexo socioassistencial, complexo socioindustrial, sociofinanceiro e urbano-social, né? Vocês podem ver que todos os complexos aí vão levar em questão, vão trazer, carregar no seu nome, né, na sua denominação, a palavra social, para trazer exatamente, né, essa compreensão de políticas sociais, de políticas públicas, né, de políticas que são aí para de tentar diminuir a desigualdade social, tentar diminuir a pobreza e principalmente garantir direitos a toda a sociedade, a todos os cidadãos. E aí a gente vai, né, conhecer esses complexos. Já vou falar para vocês que o complexo socioassistencial é o que a gente vai mais trabalhar, tá? Por 2 motivos, né? O primeiro motivo é por conta de que é um modelo ainda muito assistencialista e a gente precisa entender por que o assistencialismo, por que a caridade, né, ela é em certa medida importante para a sociedade, mas ela não elimina o problema, tá? E depois a gente vai entender a criação aí de um sistema único de assistência social que tem como objetivo superar esse modelo da caridade, né, da política ser essa questão da caridade, né, mais ligada a um teor religioso e ser, né, um sistema de garantia de direitos, né, onde a gente não só vai ofertar o serviço,
mas fazer um movimento aí, né, através dos nossos serviços para garantir acesso e direitos da população, tá? Então, a gente vai ficar um tempo maior aí para a gente conhecer, introduzir um pouquinho aí do que é o SUAS, né? O Sistema Único de Assistência Social, que é uma política, vocês vão ver, bastante nova, bastante recente. Enquanto o SUS é lá de 1990, 89, 90, mas que foi construído aí em meados dos anos 80, né? A política, né, de assistência social, o SUAS, ele é bem recente, do início dos anos 2000 aí, marcado seu início no 2005, 2004, né? Então, é algo muito recente, algo que está tomando vida, né? E se fortalecendo aí nesses anos de criação, tá bom? Então, ele é um pouquinho mais recente que o SUS, tá? Então, a gente vai conhecer ele pouquinho. Como eu falei para vocês, gente, a gente vai pincelar, né? Como a disciplina, ela tem o foco na saúde e na educação, esse foi o meio que eu encontrei da gente não deixar de falar sobre o SUAS, né? Pensando aí, ressaltando a importância e a relevância das políticas assistenciais, socioassistenciais e deste sistema, né? Onde muitas vezes a gente faz uso dos seus serviços e também, né, um sistema que aí a gente vai trabalhar e vai ofertar os nossos serviços enquanto psicólogos, né, a toda a população, tá bom? Então, vamos lá. As políticas socioassistenciais, né, elas prestam, né, auxílios, né, às pessoas que têm alguma necessidade, né, e alguma necessidade de um auxílio para poder, né, tá inserido na sociedade, para poder ter os seus direitos garantidos, tá? Então, ela vai envolver tanto organismos públicos e privados, não é só o setor público, né, mas o setor privado também presta esses auxílios. Há pessoas, né, que estão desempregadas, há crianças, idosos, pessoas com deficiência, tá? Envolve, né, as principais aí atividades que envolvem as políticas socioassistencial, né? A distribuição, a redistribuição e a organização dessa distribuição de muitas vezes roupas, alimentos, passagens, bolsas de estudos, né? Assim também como são políticas que prestam serviço para orientar e informar a população, tá? Ai, professora, como assim, né? Passagens, né? É sempre um exemplo que eu costumo dar, porque muitas das nossas cidades têm, né? Quando a gente tem o serviço que atende a população em situação de rua, né? O CREPOP da vida, gente, CREPOP, o Centro Pop, desculpa o erro, tá? O Centro POPs da vida, né? Que é o Centro de Atendimento à População em Situação de Rua. Muitas vezes essas pessoas não são da cidade onde estão, né? E aí elas procuram, né? Ou são abordadas, são cuidadas aí pelo Centro Pop e relatam, né, nos seus atendimentos que gostariam de voltar para os seus municípios de origem, né? E aí o Centro Pop tem todo esse cuidado, né, de fazer o contato com algum familiar, né? E para viabilizar o retorno, né, dessa pessoa aí para a sua cidade. E aí, um dos auxílios, né, socioassistenciais que a gente tem no Centro Pop é ajudar com o recurso da passagem, tá? Para a pessoa retomar aí para a sua cidade de origem, tá? Se ele tem interesse, certo? Geralmente, gente, essas políticas estavam e ainda estão, né, sendo coordenadas, geradas, né, por organizações filantrópicas, né, sem fins lucrativos aí, e por organizações
religiosas, tá? Então, historicamente, né, quem sempre foi responsável por essa distribuição de roupas, alimentos, passagens, né, e outros recursos socioassistenciais ficavam voltada para ficavam a cargo, né, a responsabilidade de organizações filantrópicas e religiosas. Porém, a gente vai superando isso, né? E aí eu quero explicar para vocês, né? Para a gente sair daqui compreendendo muito isso, né? Essa parte quero que a gente esgote o nosso conhecimento para não ficarmos com dúvidas, entendendo que vai sendo construído, né? E sendo colocado em prática aí o Sistema Único de Assistência Social, tá? O Sistema Único de Assistência Social, como já diz, é um sistema, né? Ele funciona em formato de sistema, então são serviços interligados que se dialogam e se comunicam com outros setores, com outras áreas que não são assistência, então educação, saúde, né? Lazer, esporte, tá? Então, é um sistema aí que se comunica, se dialoga, né? Composto por diversos serviços, diversos programas, tá? Que traz um projeto político, tá? A radicalização de modos de gestão e funcionamento da política assistencial. Então, o SUAS, ele se organiza numa forma de sistema na tentativa de superar práticas assistencialistas e garantir direitos. Então, a função do SUAS, né, é essa função de ofertar serviços e garantir direitos. Carol, né, mas qual o problema do assistencialismo, né? Existem muitas questões que a gente precisa pensar e problematizar, tá? Então, a primeira coisa que eu quero pontuar é que não há um problema, né? Na caridade, no cuidado e tudo mais, né? Não tô falando isso. Inclusive, isso ajuda, né? E soma aí, tá? O problema é quando a gente não tem uma política pública que garante direitos e a gente só vai viver de assistencialismo. E aí, vou pedir para vocês virem comigo e refletir, né? Primeiro, que o assistencialismo tá ligado com essa ideia de caridade, né? Com essa ideia de que bastante religiosa, né? Que é através da caridade que a gente atinge, né, o perdão, né, e outros conceitos aí. Então tá muito mais relacionado, né, a o que a pessoa que a pessoa que faz caridade precisa alcançar do que sobre o direito que a pessoa precisa ter acesso, né? E muitas vezes a caridade, o assistencialismo, ele não resolve o problema, né? Ele ameniza o problema. Então, por exemplo, né? Muitas vezes o assistencialismo ele é importante para ajudar, né, a amenizar a fome. Mas o problema da fome no Brasil, né, é estrutural. Então, a gente precisa de direitos, né, a gente precisa garantir acesso, a gente precisa garantir investimentos na agricultura familiar para, né, possibilitar que esse sujeito consiga produzir os seus alimentos, ou além disso, que ele consiga comprar. Então, a gente precisa de emprego, né? E não de empregos, né? De uma estabilidade financeira, né? Então, para a gente resolver a fome no Brasil, né? A gente precisa trabalhar uma infinidade e potencializar uma infinidade de frentes aí que vão fortalecer esse indivíduo, né? Para ele conseguir adquirir o seu alimento e tudo mais, né? Então, olhar para além do problema da fome e entender o que está por trás, né? Por que os brasileiros passam fome? Em que região que os brasileiros passam fome, né? Fazer o quê? Uma análise complexa. E aí, a sopa, né? A marmita, tudo isso, ele ameniza o problema da fome, mas ele não resolve,
né? Então, os movimentos de assistencialismo, eles ajudam no sentido de amenizar, mas eles não vão resolver. Então, a gente precisa de políticas efetivas que eliminam a fome, né? Que aumentem a possibilidade de empregos e diminua, né, a quantidade de pessoas desempregadas, né? Que faça uma assistência qualificada e um acompanhamento qualificado às pessoas com deficiência, aos direitos da criança e adolescente, aos direitos do idoso. Então, a gente precisa de uma sustentação de políticas públicas, que a gente acabou de ver, que são leis, que são projetos, que são programas, para garantir, né, a política, né, para garantir, o direito dessas pessoas. Então, o assistencialismo, ele vem nesse sentido de amenizar o problema, né? E a política pública, ela tem uma proposta de eliminar o problema, né? Fora que a gente pode fazer outras relações que é importante, cabe à psicologia, que geralmente o assistencialismo está muito ligado à figura de quem? Da mulher, né? Então, a gente resgata a ideia, por exemplo, do primeiro damismo, né? Onde quando tinha, né, quando a gente elegia aí os nossos representantes políticos, o homem fica responsável por fazer as discussões políticas, econômicas, né, e financeiras do país, e a mulher fica com o assistencialismo. Reforça essa ideia, né, de uma posição da mulher, do cuidado, né, da assistência, do trabalho voluntário, não do trabalho técnico reconhecido, né? Então, tem aí problemas, né, que a gente avalia, que a psicologia precisa estar em movimento e pensar se é esse tipo de coisa que a gente quer reforçar ou se nós queremos, né, nos colocar a favor, né, de direitos, que as pessoas consigam e tenham a garantia de seus direitos, né? Direitos que não são inventados, que estão na nossa Constituição, né? Se é uma psicologia também que vai lutar por essa igualdade de gênero, das mulheres desempenharem papel técnico e científico, de serem valorizadas nas suas ciências, de serem valorizadas na sua profissão, ou se vai ser uma psicologia, né, que ainda acha, né, que vivemos, né, que devemos reforçar cada vez mais esse trabalho voluntário, de caridade. Então, por isso que a gente fala, né, o trabalho voluntário, ele é importante, né, ele traz elementos, né, para a vida pessoal de cada um que escolhe fazer o trabalho voluntário, né? Mas a gente não pode substituir o trabalho voluntário por política pública. Desculpa, a gente não pode substituir a política pública por trabalho voluntário. Então, por exemplo, não tem profissional para atender a população, então eu vou começar a atender de graça. Eu posso atender, né, ou ofertar algum trabalho gratuito, mas antes disso eu preciso brigar para que o profissional seja valorizado e as pessoas tenham acesso a esse serviço, né? Então, a gente precisa fazer esse movimento de entender que o trabalho voluntário não pode substituir a política. Primeiro, a gente tem que lutar pela implantação e defender a política pública, porque ela é direito, né? E depois a gente tem que entender aí, né, de fazer os nossos trabalhos voluntários para quem tem interesse aí nos seus espaços. Mas a gente não pode negar a política pública. A política pública, ela garante direito, né? Ela vem no sentido de garantir o conhecimento técnico e científico de pessoas, né, qualificadas para atuar e trabalhar nesses espaços, tá bom? A gente vai, né, gente, depois discutir um pouco no Meet isso também, tá? Então, olha lá, né? O SUAS propõe a sua intervenção a partir de duas estruturas que estão articuladas, tá? Então, não são duas estruturas que são independentes, que se dialogam, que se conversam, que trabalham e pensam ações em conjunto, tá? Que é a proteção social básica, tá?
e a proteção social especial. Então, a gente já falou lá que a assistência social está, né, dentro do grupo das políticas de proteção social. Então, aqui o SUAS, ele vai fazer, né, essas articulações a nível básico e a nível especial. E aí a gente vai entender um pouquinho, né, essas duas estruturas grandes do SUAS que estão articuladas, tá? Então, de acordo com a Política Nacional de Assistência Social de 2004, né, que foi publicada em 2004, lembra que eu falei para vocês que a gente ia ver muita legislação, né? Essa é uma política que eu convido vocês a conhecerem, né? A Política Nacional de Assistência Social. O que tem nessa política, quais são os serviços, qual que é o funcionamento, né? Com profundidade aí, tá, gente? Isso vocês encontram na internet, mas eu também posso deixar disponibilizado o link no AVA como leitura complementar, tá? A proteção social básica, ela tem alguns objetivos. Primeiro, que a gente já sabe, né? Que ela vai dar conta das demandas básicas, tá? Não significa que é porque dá conta de demandas básicas que são, né? O básico não está relacionado com a simplicidade da demanda, tá? Muitas vezes são demandas complexas, mas que ainda, né? É compreendida como uma atenção básica, tá? Então, olha lá. Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Então, a proteção social básica, ela tem esse grande objetivo e grande tarefa desse fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Então, a gente vai atuar junto à comunidade, vai atuar junto às famílias, tá? Então, olha lá, na página 27... da Política Nacional de Assistência Social, traz um pouco a que se destina a proteção social básica. Então, vamos dar uma olhada. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social. Então, olha lá, né? A gente vai... o SUAS, a proteção social básica, ela vai atender, cuidar, acolher, né, essa população dessa vulnerabilidade social, e essa vulnerabilidade social decorrente de pobreza, né, ou a privação que está relacionada à ausência de renda, ou, né, o precário ou nulo acesso aos serviços públicos, e dentre outros, tá? Ou também, né, a gente vai atuar à frente aí, né, a fragilização de vínculos afetivos relacionais e de pertencimento social. Então, discriminações etárias, né, quando a gente vai olhar para o direito da população idosa, né, etnias, gêneros, né, e as deficiências, tá? Então, entender que a proteção social básica vai estar destinada e vai olhar, acolher, né, ofertar esse cuidado e essa atenção a essa população que vive numa situação de vulnerabilidade social, tá? A proteção social básica, ela se ocupa de ações de vigilância social, prevenção de situação de risco por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, tá? Então, ela vai fazer essa vigilância, ela vai criar programas, intervenções, acompanhamentos, né? Para que a gente, enquanto profissionais dessa área, ajuda na diminuição desses riscos, né? Dessas situações de risco. E que a gente promova o fortalecimento, né? Desses vínculos familiares e comunitários, tá bom, gente? Quando a gente fala de proteção básica no SUAS, a gente está falando do CRAS, tá? E aí a gente pensa na proteção especial, né? A proteção especial, ela faz esse movimento, né, de olhar para as pessoas não só que estão em situação de risco, mas que já tiveram seus direitos violados, tá? Então, a proteção básica olha para as pessoas em situação de risco, para a população em situação de risco, né, com a intenção de fortalecimento de vínculo, né, de vigilância social, e a
atenção especial, né? Ela vai fazer o movimento, né, de olhar para situações onde já há violações de direitos, tá bom, gente? Então, olha, quando já tem violação de direitos como violência, né? E aí em todas as formas que a gente conhece a violência, abuso sexual, exploração do trabalho infantil, pessoas em situação de rua, escravidão, né? E outras aí violações, né, de direitos. Quem faz o acompanhamento, né, dessa população que já teve os seus direitos violados, né, são os serviços e programas da proteção social especial. Então, são casos notadamente mais complexos que envolvem a violação de direitos, tá? E aí, vou convidar vocês para a gente ler, como a gente leu sobre a proteção social básica, ler também sobre a proteção proteção social especial, tá? Básica, a gente sempre pensa no serviço do CRAS, tá? O Centro de Referência e Assistência Social. Especial, a gente pensa no CREAS, tá? Que é o Centro de Referência Especial de Assistência Social, tá bom, gente? E aí, vamos dar uma olhada, então, na definição da própria política, tá? Então, ele vai colocar que a proteção social especial é uma modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil e entre outras, tá? Então, aí são as demandas de maior complexidade. Bom, gente, acho que a gente viu no próximo slide, a gente já vai para um outro complexo da política pública, né? E aí queria reforçar então com vocês, né, que isso é só para a gente conhecer a função do SUAS, mas que isso não é o SUAS em si, né? Que o SUAS é um sistema muito mais complexo, né? Com programas, com ações, com serviços, né? Que é importante que a gente conheça aí, tá bom? Bom, mas foi o jeitinho que eu dei de incluí-lo na nossa disciplina, né? Que tem como foco aí a saúde e a educação, tá bom? Para a gente seguir, conhecer, né, os outros complexos aí que fazem, né, as políticas públicas de proteção e de promoção social, a gente pensa, né, no segundo, que é o sócio-industrial. Então, está muito relacionado à indústria, né, relacionado ao trabalho, tá? Então, aqui estão concentradas políticas para os trabalhadores. As políticas, né, relacionadas aí à aposentadoria e à garantia de direitos dos trabalhadores, os afastamentos médicos, psicológicos, então quando a gente precisa se afastar por conta de, né, de adoecimento do trabalho, né, por isso envolve aí, né, serviços como centros médicos de cuidados aos trabalhadores, tá? E aí eu trouxe de exemplo aqui, que é o CEREST, que é o Centro de Referência à Saúde do Trabalhador, né? Que algumas cidades têm esse serviço, né? Acho que o ano passado, né, a gente teve a oportunidade aí de ter uma ex-aluna nossa, né, que veio numa disciplina da Ju, conversar um pouquinho sobre esse trabalho, né, no CEREST. Eu vou até, inclusive, conversar com a Ju, ver se ela tá com essa disciplina de vocês, se ela tem intenção, né? Se não, é um momento que a gente pode pensar aí, né, para discutir num futuro momento qual é o nosso papel numa política pública, né, dentro do complexo sócio-industrial que vai olhar para o trabalhador e para os direitos dos trabalhadores, tá bom?
Tem bastante gente na nossa região, né? E aí principalmente em Botucatu, que estudam saúde do trabalhador, tá, gente? Então, para quem tem interesse, né, nisso, me escreva que aí eu posso indicar aí algumas referências para vocês, né, de estudos sobre saúde do trabalhador, tá? O outro complexo que a gente vai conhecer é a política sociofinanceira, né? Então, já está falando, se o industrial está relacionado ao trabalhador, o financeiro está relacionado à verba, né, a dinheiro. Então, a política, ela vem nesse formato, né, de auxílio financeiro, tá? Gente, sempre lembrando, quando falamos de políticas públicas, a gente está falando de garantia de direitos, tá? Precisamos superar a ideia de ajuda, né, de caridade, né? Isso é direito, as pessoas têm direitos, porque vivemos numa sociedade desigual, numa sociedade muito desigual e que, né, na tentativa, né, de amenizar e não superar, porque nem as políticas públicas, né, vão superar completamente a desigualdade social, mas na tentativa de amenizar essas diferenças sociais, essa desigualdade, né, são criadas aí políticas para garantir os direitos básicos que são constitucionais, tá? Então, é momento de entender, né, e de superar esses discursos que a gente reproduz, né, por falta de conhecimento, tá? Então, agora nós estamos entrando em contato com conhecimento científico, né, teórico, então a gente precisa agora entender, né, que são direitos, né, e que não é um favor ou não, né? E às vezes a gente fala, mas eu não concordo, né? A gente geralmente, quando não concorda com alguma política, é porque aquela política não nos beneficia, né? Beneficia um outro grupo social, né? Porque quando a gente tem uma política que beneficia a nós, né? Aí a gente acaba entendendo a importância, né, da existência dessa política. E a gente não pode ser essas pessoas mais, porque agora nós somos profissionais, né, que aí exercem uma ciência e uma profissão. Então, a gente não pode mais fazer uma psicologia que é sobre mim, né, mas uma psicologia que é sobre o coletivo, que é sobre a sociedade, que é as pessoas que a gente atende, que é as pessoas, né, que a gente tem esse compromisso, tá? Então, pode ser que, de fato, eu não use uma determinada política, né, mas isso não significa que ela não é boa para uma determinada população, uma população que está em situação de risco, tá? Outra coisa que a gente tem que parar, gente, a gente já é praticamente profissionais, né? Estamos aí há 4 anos se afundando numa ciência, conhecendo, né, as teorias e técnicas da nossa profissão. Não dá mais pra gente acreditar e nem propagar fake news, tá, gente? Mensagens e reportagens, né, que não condizem com a realidade. As políticas públicas, elas são alvo de fake news, né? Então, a gente costuma, né, por um senso comum e por um desconhecimento, falar mal de alguns programas, né, sem a gente nem bem conhecer, né? Então, um dos exemplos, né, que vai entrar no programa sociofinanceiro, né, programas de transferência de renda. A gente fala mal dos programas de transferência de renda, né, e aí a gente fala mal e propaga, né, absurdos, porque a gente não conhece nem as regras, né, dos programas de transferência de renda, né? A gente não sabe o quanto é difícil, por exemplo, para uma pessoa com deficiência, né, conseguir a aposentadoria, né? A gente está falando, a gente discutiu um pouco na nossa disciplina, né, da psicologia das diferenças, que muitas vezes a pessoa com deficiência precisa ficar provando insistentemente que tem uma deficiência que a inviabiliza de realizar determinados trabalhos, por isso que ela
precisa, né, desse auxílio, né? Ou a gente precisa ficar, por exemplo, provando, né, insistentemente e burocraticamente para dizer que a gente mora num lugar onde a luz é muito cara e aí a gente precisa dessa política de transferência de renda, tá? Então, a gente chega num momento de formação do curso, né, que a gente precisa superar, né, o senso comum e olhar, né, para os programas, para os serviços e para as políticas com responsabilidade e fazendo análises complexas. Foi o que eu falei para vocês na primeira aula. A gente precisa entender uma política pública para poder concordar ou discordar. A gente não pode discordar com uma política porque vimos uma postagem numa rede social. A gente precisa conhecer, tá? Não dá mais para a gente se posicionar sem conhecer as políticas, sem conhecer os serviços. Como que a gente conhece? A gente conhece lendo a legislação, por isso que eu falei para vocês que é uma disciplina que a gente vai ler algumas legislações. A gente conhece conversando com pessoas que trabalham, né, nos espaços, né? Então, como que eu conheço o SUAS, né? Conhecer o SUAS é ouvir as pessoas que trabalham cotidianamente no SUAS, né? É ouvir quais são as dificuldades, o que dá certo, como que funcionam os programas, né? O SUS, quando a gente chega no SUS, né? O discurso que eu mais escuto, né? Acho que há 4 anos que eu tô dando essa disciplina, 3 o SUS é muito bonito no projeto, mas ele não dá certo, né? Aonde a gente aprendeu que ele não dá certo, né? A gente aprendeu na prática ou a gente aprendeu através da mídia, né? Então, a gente precisa começar a entender. E se ele não dá certo, por que ele não tá dando certo, né? Então, ser profissionais que vão de certa forma, atuar direto ou indiretamente com a política nos convida a conhecer os programas, os serviços e a legislação, tá? Pra gente não falar coisas de senso comum. A gente tem aprendido desde o nosso primeiro ano, né? Que a psicologia ela precisa, né, superar o senso comum e se apropriar dos conhecimentos técnicos e científicos, tá bom? E esse é um movimento que, inclusive, nós vamos fazer nessa disciplina. É do primeiro ao último ano, né? Muito do nosso senso comum, a gente sabe que era por falta de conhecimento e que agora que a gente está conhecendo, a gente tem essa responsabilidade, né? De mostrar e compartilhar e agir a partir desse conhecimento que é um conhecimento científico, né? Que é um conhecimento técnico, né? Aí de uma profissão, tá bom? E aí eu falei, eu faço geralmente essa discussão porque geralmente as políticas de transferência de renda, elas são bastante polêmicas, né? E a gente fica nesse movimento, concordo, não concordo, né? As pessoas, aí a gente tem aquele discurso que a gente ouve, as pessoas se apoiam, né, nas políticas públicas, dependem das políticas públicas, né? As pessoas são folgadas, ficam inscrevendo aí trocentas mil pessoas com o programa, né? A gente ouve muito isso e a gente precisa superar isso, né? Porque, gente, o que a gente precisa entender é que a maioria das pessoas, não estou falando todas, mas eu estou falando da maioria, gostariam de não precisar, né? De depender, né? De algum serviço aí. As pessoas gostariam de ter dinheiro, condições de habitação, né, condição aí de moradia, de acesso à educação, né, então a gente precisa ir superando esses discursos, né, que são discursos aí baseados em achismo, né, eu que acho isso, ou é a rede social que acha isso, e não baseado na ciência, né, numa análise aí mais profunda, complexa e responsável
né, das condições de vida e das políticas que são públicas que são ofertadas, tá? Então, para a gente fechar aí, no complexo sociofinanceiro estão, né, as transferências de rendas, está relacionado aos seguros, empréstimos, financiamentos, aplicações, seguros de vida, seguro do trabalhador. Muito de nós, né, utilizamos muitas vezes as políticas sociofinanceiras, mas não sabemos que são, né? Então, quando a gente faz um empréstimo, né, quando a gente financia para comprar algo, né, essas possibilidades elas só existem, né, por conta da política pública, né? Quando a gente está seguro, quando temos aí nosso seguro-desemprego, ou quando a gente tem, né, os outros seguros aí, tá bom, gente? Muitos deles são privados, a gente sabe disso, né? Mas muitos aí têm juros, né, mais baixos, tem transferência completa, né, da renda. Então, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem uns juros mais baixos, né, do que outros programas de habitação aí, que possibilite, viabilize, né, as pessoas adquirirem a sua primeira residência, né. Falei para vocês do material de construção, né, que as pessoas que não entram no Minha Casa Minha Vida, mas estão construindo, né, quando comprovam renda, né, e situação aí de vulnerabilidade, consegue, né, de um repasse aí, de uma transferência de renda que não é muito, né, mas que ajuda a comprar material de construção. Gente, outra coisa, né, uma política pública não é simples. Se alguém já precisou, né, por exemplo, essas sociofinanceiras, né, de transferência de renda, se alguém já precisou fazer um cadastro para conseguir, né, alguma dessas transferências, sabe que não é simples, tá, gente? Que é burocrático, que você tem que provar através de documentos e mais documentos, né? Por exemplo, o próprio Bolsa Família, ele só é autorizado se todas as crianças da casa estão matriculadas. Gente, desculpa, secou a garganta. Isso que eu tô com chazinho aqui pra garganta não secar. Eles estão, todas as crianças estão matriculadas na escola e não só matriculadas, eles têm que comprovar presença na escola, né? É o que acontece também, né, com a Escola da Família. A Escola da Família é uma política pública. E aí, não é fácil, né? Tem uma quantidade de documentação e uma quantidade de retorno que vocês têm que dar, né? Para o governo para conseguir ser bolsista, né? Do Escola da Família. Então, vocês precisam, né? Ter a parte prática, né? Ter a questão, né, das notas, né? Tem um monte de regra, tá? Então, a gente acha que é simples, né? Principalmente quando a gente reproduz esses discursos sem conhecer, né? Mas que, na verdade, quando a gente vai conhecer e enxergar a realidade, não é tão simples para conseguir, não é tão rápido, né? Até, né, compartilhar com vocês uma das políticas aí, né? Que recentemente, né, a gente foi beneficiado e conseguiu, foi a isenção de PVA, né? A minha mãe, ela tem uma síndrome nas duas mãos, né, que precisou de repetitivas cirurgias, né? É uma síndrome que é causada a gente chama, né, das Ler-Dort, que é a síndrome de trabalhador que tem movimento repetitivos. Então, ela foi manicure aí por quase 30, 40 anos, né, e ela perdeu o movimento de pinça, né, e é uma síndrome que ela vai machucando um tendão, né, que ela não tem cura, que a cura é fazer uma cirurgia, mas você faz a cirurgia para aliviar a dor e conseguir viver com essa dor um pouco mais suave. Mas ela é uma doença crônica, tá? Que a gente chama aí, uma doença de dor crônica, né?
Então, ela amortece os braços, você perde a firmeza, né? Então, de segurar algo, né? Esses dias até eu tava vendo uma panela para ela comprar, né? E é algo que ela precisa me lembrar o tempo todo. Filha, você tem que lembrar da panela ser bem levinha, né? Porque eu não tenho mais a firmeza na mão por conta da síndrome, né? E tudo mais, né? Tem aí diversas, né? Como é que fala? Diversas coisas que ela vivencia por conta dessa síndrome. E essa síndrome, ela entra como uma das doenças que você consegue a isenção do IPVA do carro, né? Que é um imposto, né? E quando você é isento, né? A gente vai ver em algum momento que o que sustenta, né? Também as políticas são os impostos e que a isenção de imposto muitas vezes é uma política, né? Pública, que a isenção do IPVA para quem tem algumas doenças crônicas, né? E só que é isso, gente, para vocês terem ideia, para a gente conseguir, né, que ela tivesse a isenção do IPVA por conta dessa doença crônica na mão, foram 2 anos, né? Juntando documento, juntando laudo médico, né? Passando por perícia, 2 anos, né? E aí existem as regras agora, né? Da isenção de PVA, né? Do desconto no carro, né? Por exemplo, só ela pode dirigir, mas nenhuma pessoa pode, né? Dirigir o carro que tem isenção de PVA. Se é outra pessoa, né? Se eu pego o carro que tem a isenção de PVA, por exemplo, eu sou multada, né? Porque a isenção é por IPVA do carro dela, né? Então tem um monte de regra, né? E aí a gente acha que, né, que é desorganizado, que é bagunçado, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso e, de fato, conhecer as políticas. E aí a gente sabe, né, que quando a gente vai conhecendo, a gente vê que não é tão fácil assim, tá? E aí, gente, também, né, deixa eu ver, existe também aqui, né, no sócio financeiro, as políticas destinadas também, né, às empresas, né, por exemplo, como isenção fiscal, né, então uma empresa vai tentar isenção fiscal, para ela conseguir isenção fiscal com a prefeitura, né? Ela precisa ofertar alguma coisa para a prefeitura. A política de cotas, quando a empresa assume a política de cotas para a pessoa com deficiência, ela tem desconto no imposto, né? Então, ela cumpre uma lei, além de cumprir uma lei, ela consegue ter essa isenção de imposto, né? Eu lembro, né, que a gente estava trocando ideia com um engenheiro civil, né, e ele estava explicando, né, quando uma construtora às vezes vai fazer um prédio, né, então estão fazendo um prédio aqui perto de casa, né, e aí essa engenheira explicou pra gente que muitas vezes, né, para conseguir isenção de imposto da prefeitura, né, que é uma política pública essa isenção de imposto, né, a empresa precisa fazer, né, no caso dessa empresa aqui perto de casa, ela precisou fazer um estudo sobre o trânsito, né, porque é um condomínio grande, né, com muitos prédios, né, ou seja, muitas pessoas morando, muitos carros e podia atrapalhar o trânsito. Então, ela precisou fazer um estudo do trânsito e aí, em contrapartida da isenção fiscal, ela abriu uma rua, né, aqui perto. Então, gente, tudo isso que vai acontecendo, né, e que a gente vai vivenciando no cotidiano, muitas dessas coisas são políticas sociais, políticas públicas aí, né, uma destinadas à população, né, a melhoria e ao acesso aí, tá bom? Mas a gente sempre precisa, por isso que eu convidei na primeira aula, fazer o movimento de entender as políticas para entender a complexidade. Tá? E finalizando, eu nem imagino se essa aula tá extensa, gente, porque esse é o problema dessa disciplina, né? Começo a falar e não paro, né? Mas
uma outra questão, né, um outro complexo é o urbano social, né? Então, olha lá, desenvolvimento da industrialização e urbanização e transporte. Então, eu falei da questão da indústria, só que a indústria está aqui, né, na questão de urbano social. Por exemplo, aqui na própria região, a gente vê Agudos crescendo muito, né, com empresas enormes, né, com multinacional, então Ambev, a Duratex, né, que eu não sei chamar mais Duratex, mas outras empresas grandes, né, que tem aí incentivos para poder, né, para poder se instalar nas cidades, né, favorece a empresa, mas também, né, favorece aí a cidade, aumenta o emprego, aumenta a urbanização, foi o que eu falei para vocês, né? A construção de estradas, muitas vezes algumas empresas, né, trabalham com reflorestamento, então aí vai, né, trazendo essas políticas, vão trazendo essa melhoria aí, né, para a população, tá? A Urbano Social também vai pensar nas questões dos transportes, espaços culturais, centro de saúdes, né? Lazer e cultura é direito e a gente deve ter, né, e garantir acesso à população de lazer e cultura, ao lazer e à cultura, né? A gente fala muito, né, muitas vezes sobre adolescente, né, e aí os estudos nos mostram, né, que fatores de proteção à adolescência é acesso ao lazer e à cultura. Então, quando a gente investe em lazer, quando a gente investe em cultura, né, a gente investe em proteção, né, ao desenvolvimento, né, e aí a gente pode, ao esporte, né, pode evitar que através dessas políticas públicas que são ofertadas, né, a pessoa ela tenha possibilidade, né, de acessar os seus direitos, né, então ela está aí, né, numa sociedade, numa cidade, num bairro, né, que garante essa proteção social, tá? O que mostra, né, aí a problematização dessa indústria, né, é o tipo de investimento. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né, iluminação. A iluminação das ruas, né, a gente pode, né, isso é muito pontual, né, a gente consegue ver, por exemplo, que bairros mais ricos, que bairros mais centrais, né, que bairros considerados como bairros nobres não tem problemas, né, ou não costumam ter problemas com a iluminação, né, mas bairros mais periféricos, né, mais afastados do centro da cidade sempre tem problema com saneamento básico, com as ruas mais esburacadas, com a precarização da iluminação, né? Então, a gente vai vendo que muitas vezes essa distribuição das políticas urbanas sociais, elas não levam em consideração a equidade e as necessidades, né? Então, elas acabam beneficiando mais, né, espaços aí que tem acúmulo de riqueza. Qual que é um problema, né, quando a gente coloca tensionamento? O problema é que muitas vezes essas políticas, elas são utilizadas como troca de voto, né? Então, vota em mim que eu asfalto sua rua, né? Se você votar na gente, a gente vai melhorar a luz. Então, é uma política que precisa ser garantida, né? Mas que ela vira moeda de troca, né? Então, a gente também fica atento nisso, porque essas políticas, elas são moedas de troca aí para eleger, né, os nossos representantes, tá bom? O que não é correto, né, porque envolve aí práticas, né, de corrupção, tá bom, gente? Então, a gente também precisa estar muito atento a essas questões aí, tá? É isso, gente. Chegamos ao final hoje dos nossos conteúdos, né? A disciplina, sim, é uma disciplina bastante
densa, né? Às vezes ela passa a nos incomodar um pouco, né? Porque é uma disciplina que vai convidar a gente a desconstruir alguns conceitos que a gente tinha. Eu entendo que muitas vezes esses conceitos que a gente tinha está muito relacionado à nossa vivência pessoal, né? Ou relacionado, né, ao que a gente conhece, né? Mas que agora a gente precisa começar a construir uma nova relação, né, com essas temáticas, né? Uma relação aí de compreender de fato a política e a importância da política social, tá? É uma disciplina que a gente precisa estar bastante aberta ao diálogo, é uma disciplina, né, como eu já falei para vocês, que envolve uma compreensão muito complexa, né? É uma disciplina que a gente precisa superar a personificação e entender as políticas sociais como projetos, ações e legislação, né? Por isso ela tem esse caráter mais denso, mais, né? Como é que eu vou falar? Mais problematizador, né? Muitas vezes a gente se incomoda com a disciplina, porque a disciplina vai nos convidar, né, a superar essa visão para o eu, né, e forçar a gente a olhar cada vez mais para o coletivo, né, pro grupo, para as questões, né, mais democráticas, e não aquilo que é bom para mim, mas o que é bom para todo coletivo, né? E às vezes esse movimento que a psicologia cria na gente, né, pode gerar um pouco, né, dessa, como é que eu vou dizer, desse estranhamento com a disciplina. Mas eu desejo muito, né, que a gente saia da disciplina conhecendo, né, e podendo sim fazer críticas e devendo fazer críticas políticas públicas, né, mas agora críticas fundamentadas no conhecimento técnico e científico, tá? E não críticas fundamentadas ao que eu acho sobre, sem ter conhecido, tá bom? O conhecimento, ele vai aí, ele tem esse poder, né, de que a gente consiga criar argumentos, né, que a gente consiga construir ideias juntos, né, e pensar em coisas aí de forma mais complexa e cuidadosa, né? Como falei para vocês, né, a psicologia ela não pode ter esse olhar simplista e reducionista em nenhuma das nossas áreas. Nada é simples na psicologia, nada pode ser reduzido na psicologia, né? A gente tem que entender que o nosso objeto de estudo é complexo, que o nosso público é complexo, que a gente precisa olhar, né, com essa complexidade para as coisas. Não dá para a gente olhar de forma simples para questões complexas, né? Então, essa disciplina vai nos convidar a olhar para questões complexas com as complexidades que ela exigem, tá bom, gente? Continue se cuidando, um beijo e até semana que vem nos encontramos aí pelo Meet, tá bom?